Olá a todos! Este é um trabalho sobre uma ferramenta para visualização de PEGs. Essa pesquisa foi feita por mim, Guilherme Martins Couto, sob orientação do professor Leonardo Vieira dos Santos Reis. Bom, inicialmente, para fazer uma pequena introdução sobre o que são PEGs. PEGs são Parsing Expression Grammar, um tipo de gramática formal analítica que descreve um tipo específico de linguagem, no caso, as linguagens formais, através de um conjunto de regras. À direita é possível perceber um exemplo de PEG para uma linguagem específica, e esse tipo de gramática foi introduzido recentemente, em 2004, por Brian Ford. E por que é necessário uma ferramenta de visualização de PEGs? As PEGs têm um processamento que não é trivial, não é intuitivo. Portanto, uma ferramenta que facilite a visualização contribui tanto para o aprendizado quanto para o debug do processamento. Ferramentas também ajudam uma comunidade em desenvolvimento a crescer e a se fortalecer. Como eu disse, PEGs são muito recentes, então cada vez mais pessoas estão usando e uma ferramenta contribui para isso se expandir ainda mais. Sobre o desenvolvimento, o intuito dessa pesquisa é fazer uma ferramenta web onde o usuário poderá informar a sua PEG e conseguirá informar uma entrada, e a partir disso o servidor desenvolvido por nós processará essa entrada a partir da PEG que foi dada e disponibilizará para o usuário uma forma de visualização onde esse usuário conseguirá interagir de uma maneira mais intuitiva que facilite o entendimento do que está acontecendo. Antes de entrar no resultado parcial que a gente chegou, falar um pouco sobre o desenvolvimento. São duas partes principais: o back-end, o servidor que vai realizar o processamento e que no caso foi desenvolvido utilizando Racket e Haskell, duas linguagens que permitem uma abordagem funcional e que foram utilizadas para a gente construir o JSON que seria utilizado para gerar a visualização. A parte do servidor do back-end teve a participação, a colaboração do professor Elton Cardoso, da Federal de Ouro Preto. Já para a parte do front-end, o grande desafio era encontrar qual formato seria o formato mais adequado para a gente mostrar às pessoas de uma maneira intuitiva e ilustrativa o processamento de PEGs. A gente tentou diversas abordagens para chegar numa representação via árvore, que mostrarei em breve. A gente utilizou HTML, CSS, JavaScript e uma biblioteca JavaScript chamada D3, que é especializada nesse tipo de visualização. Alguns protótipos que a gente passou ao longo desse caminho. Então foram várias tentativas até chegar no caminho onde a gente chegou agora. Então a gente tentou visualização desde estilos frames, como se fossem frames passando numa linha temporal de um filme. A gente tentou uma visualização estilo grafos, uma visualização estilo linear e algumas outras abordagens até chegar naquela de árvore. A gente utilizou diversas bibliotecas JavaScript com diversos propósitos diferentes a fim de encontrar uma que se encaixava melhor ao que a gente buscava. E a gente também consultou naturalmente vários materiais e várias pessoas para tentar entender o que fazia mais sentido para o nosso projeto. Agora, mostrar um pouco sobre o resultado funcionando para vocês da ferramenta. Esse é um exemplo do que o usuário verá quando ele informar a sua PEG e a sua entrada. Aqui é um exemplo bem simples, essa é uma entrada, um modelo de entrada que o usuário colocou, e aqui está a representação após o processamento no estilo de árvore da PEG que foi colocada. Aqui, o usuário pode interagir com os nós, expandindo para entender ponto a ponto o que aconteceu durante o processamento da sua entrada. Qual regra, qual ponto terminal foi processado por qual regra e em qual momento. Ele pode expandir e assim ele entender exatamente o que aconteceu em cada um dos pontos. As cores também ajudam a representar se foi bem sucedida ou não foi bem sucedida a tentativa de casar o caractere com a regra específica daquele ponto. Esse tipo de visualização em árvore ainda está em desenvolvimento, ele ainda precisa ser aprimorado e otimizado e também validado, e o que será feito em trabalhos futuros. E a partir disso a gente pode perceber que com esse trabalho novas linguagens puderam ser aprendidas, principalmente linguagens com paradigmas diferentes, paradigmas funcionais. O trabalho foi muito coletivo e à base de pesquisa, já que a gente estava desenvolvendo algo novo, criando algo do zero, então muitas abordagens diferentes foram necessárias de serem feitas. Foi uma contribuição muito grande para a expansão, para o fortalecimento de uma comunidade recente e muito promissora. Tem um viés educacional muito grande, e é um exercício importante de desenvolvimento voltado ao usuário, então centralizando a experiência do usuário com essa ferramenta. Aqui estão algumas das referências.